O Sindicato dos Bancários de Patos realizou na manhã desta segunda-feira um protesto contra demissões que aconteceram em 2 agências bancárias privadas da cidade. A manifestação aconteceu na rua Pedro Firmino, em frente a uma das agências que demitiu uma funcionária pouco tempo depois dela voltar da licença maternidade. O ato reuniu Andréia Gurgel e Cleudon Bezerra, da direção do sindicato, e bancários, além de uma representante do Conselho Municipal do Direito da Mulher, Samara Oliveira, Matheus, da Unidade Popular, o vereador José Gonçalves, do Poder Legislativo Municipal, e Rosiane Nunes, da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher e Direito do Trabalho, da OAB de Patos. A gente está aqui para coibir sobre esse preconceito, que a gente, pesquisando, viu que realmente acontece, não só com as empresas bancárias, mas com todas as empresas. 50% das mulheres que voltam de licença maternidade perdem seus empregos. Então a gente está querendo fazer esse ato para mostrar à sociedade que isso não pode acontecer, que esse preconceito não pode. E principalmente quando volta de licença maternidade, que com mães a gente já vem assim com a carga de deixar a filha em casa, né? Então já tem um problema grande assim de afetividade, uma autoestima baixa de estar deixando o filho em casa e para voltar a trabalhar e trabalhar bem. Então, o que a gente pede aqui a gente está nesse ato fazendo isso, né? Para abrir os olhos da sociedade contra isso e também das empresas que tenham esse olhar para as mães e para as trabalhadoras que tanto fazem para crescer a empresa. O vice-presidente do sindicato da categoria falou sobre a situação envolvendo as 2 demissões feitas, segundo ele, sem justa causa pelas instituições e das medidas adotadas para ambos os casos. Nominalmente, as 2 instituições bancárias, o Banco do Bradesco e o Itaú. Essa prática, a gente verificou na primeira demissão que aconteceu lá no Itaú em dezembro, e ela foi recorrente e foi bem semelhante com o que aconteceu aqui no Bradesco. O que é que aconteceu? A colega retornou da licença maternidade. Após retornar da licença maternidade, as 2 colegas eram gerentes de carteira, ou seja, ela tinha uma carteira de cliente. Ao retornarem da licença maternidade, elas perderam essa carteira, ou seja, o local de trabalho delas foi totalmente usurpado. E o que é que aconteceu? Elas ficaram, como diria no ditado, zanzando na agência, sem ter um determinado local para trabalhar. O que acontece? Acabado o prazo legal, fim do prazo legal, essas instituições deram um tempo e demitiram sem justa causa. A gente buscou resolução do conflito via administrativo para evitar protesto, porque sempre o sindicato busca a conversa. Se porventura a conversa não der certo, a gente vai buscar outros meios. Então tentamos, infelizmente não logramos êxito nessa resolução amigável do conflito. E acabou que só nos restou o fato de protestarmos, como estamos fazendo aqui hoje, bem como também vamos judicializar essa situação. É bom deixar claro que o sindicato, anteriormente a esse protesto, nós notificamos o Ministério Público do Trabalho, informando a situação, para que o Ministério Público do Trabalho verifique essa situação. O intuito desse protesto, é bom deixar claro, não é só o retorno ou a defesa dessas colegas em específico, é defender um direito básico, que é o direito à maternidade. A colega vai ter o receio agora de se engravidar, porque tem o risco iminente de perder o seu ganha-pão. Isso aí a gente não vai admitir de forma alguma. As 2 funcionárias, tanto a do Banco Bradesco quanto a do Itaú, trabalhavam há 12 anos nas instituições. Uma delas não quer mais retornar ao cargo, já a outra quer voltar ao trabalho. Elas estão altamente abaladas, psicologicamente. Uma das funcionárias quer retornar à atividade, a outra não. De forma alguma, então a gente deixou à vontade, a gente não o sindicato vai buscar o retorno dessa que preferiu retornar, e da outra a gente deu todo um amparo com a ajuda tanto jurídica como a ajuda psicológica para essas colegas, que é a obrigação nossa, a gente não está fazendo nada a mais do que deveria fazer, é a obrigação do sindicato quanto a isso, e também abrir os olhos da sociedade para essa situação. É uma situação muito grave, a gente não pode admitir isso, que uma colega tenha medo de engravidar com medo de perder o emprego, isso é um absurdo. De acordo com a advogada Rosiane Nunes, pela lei, a atitude das instituições bancárias foi uma dispensa discriminatória. A OAB, enquanto entidade de classe, ela repudia esse ato veemente, porque o nosso objetivo é defender os direitos sociais, o Estado democrático de direito. Ou seja, esse ato que está acontecendo aqui, essa demissão discriminatória, ela viola totalmente os direitos das mulheres e os direitos em geral, a CLT, a Constituição Federal. Então a OAB aqui de Patos, enquanto comissão, enquanto órgão em geral, ela repudia e se coloca à disposição para que
possa dar um suporte, toda a orientação necessária a qualquer tipo de trabalhador, seja bancário ou não, em relação à violação dos seus direitos. Foi também comprovado judicialmente que essa dispensa foi discriminatória e também existe essa possibilidade de reintegração. Ou, inclusive, se não for possível essa reintegração, ela também tem direito a uma indenização do tempo que ela poderia ficar no banco, mas em virtude da situação que não tem mais como voltar, ela receberia uma indenização em relação a isso. 25º Salão do Artesanato Paraibano. Artesanato indígena. De 13 de janeiro a 5 de fevereiro, na Praia de Cabo Branco, em João Pessoa. Com a entrada gratuita ou doando 1 quilo de alimento. Venha prestigiar os artesãos do litoral sertão do estado, numa edição que celebra o artesanato indígena. A arte das nossas origens.